Meu nome é Henrique, eu sou ex-advogado, atuo com tecnologia e inovação já há cerca de 8 anos e hoje o nosso papo aqui é sobre inovação na advocacia através do design de serviço. Então, como a gente busca, enquanto jurídico e operador do direito, fechar mais negócios e reter clientes, tá? O mindset principal de design driven, de ser guiado, pelo mindset de produto, dentro da advocacia, ele começa por uma análise, do longo dos séculos, como advogado ele foi preparado, pelas universidades. Então, foi uma formação muito técnica, muito conservadora, moldada também pelo Estatuto de Advocacia, o que não se perpetua mais, É um modelo que não se perpetua porque são mais de 1,3 milhões hoje de advogados e nós precisamos nos reinventar para sermos mais competitivos, tá? O que explica essa situação? Então, a gente entende que existe a curva de disrupção, O que é a curva de disrupção? Então, é o processo de transformação digital e no momento em que se inicia esse processo de transformação digital, a gente tem uma descendente da curva em que advogados, dizem que sempre foi assim, isso não funciona, eu não preciso disso, sempre numa pegada mais negacionista, Até que essa curva realmente decola e passa, a realmente encontrar um caminho célere de desenvolvimento, e democratização de soluções, tecnologias, novos modelos de processo. Então, o advogado me parece estar até hoje muito ainda na ascendente, muito negando a proposta, das benesses da tecnologia. Pergunta que todo mundo faz, se a tecnologia vai substituir o advogado, Eu não acredito nisso, mas os escritórios mais antenados, que assumirem o risco e forem pioneiros, abrirem as portas e testarem as novas tecnologias, certamente esses escritórios vão, tá? Então, é nisso que os escritórios mais maduros de mercado, mais antigos, devem estar preocupados, tá? Por que a gente vai falar hoje de design de serviços, Porque já foi comprovado pela McKinsey que as empresas que utilizam do design para a construção da sua experiência de entrega de produto, de tecnologia ou de serviço, elas têm mais 10%, 10% a mais de receita se comparado às empresas que não utilizam o design, para compreensão, da sua jornada de entrega de produto, tecnologia ou serviço. Da mesma forma, o retorno para os acionistas. Então, foi visto também pela McKinsey que chega a 21%, de retorno se comparado ali com as empresas, as demais empresas que não utilizam do design para a construção desse produto, tecnologia ou serviço. Então, as soluções, elas são criadas por pessoas para pessoas e a gente precisa alcançar o sucesso do nosso cliente. Como que a gente faz isso? Então, a gente precisa sair do escritório, estar próximo da necessidade do cliente, dialogar com ele, entender sobre contexto. Então, para explicar contexto dentro do design, eu utilizo aqui uma referência que são os atletas de alto desempenho que correm provas e maratonas de triatlon. Então, eles utilizam muita Coca-Cola ao longo da corrida. Então, se você é amador, se você está entrando agora nesse circuito, você observa os atletas de elite e fala, nossa, Coca-Cola vai me dar energia, vai me dar um gás, os atletas de alto desempenho utilizam, e na verdade, você não entendeu o contexto, pelo qual ele está utilizando e desfrutando da Coca-Cola. Na verdade, é porque ele utiliza muito carboidrato ao longo da corrida, e daí por isso a Coca-Cola ajuda ele a não ficar com azia e má digestão. Então, é importante entender por que ele faz isso antes de só observar e sair realmente utilizando. Então, contexto é muito importante. O advogado ele deve entender o contexto do seu cliente, a nova dinâmica de mercado, para aí sim
aplicar, né, novidades, né, nos seus produtos, nos seus serviços, no seu entregável, utilizando, desfrutando da tecnologia ou não. Tá? O foco é no cliente. Então, a inovação, ela deve vir com muita autonomia, liberdade para se propor ideias, uma cultura de experimento sem julgamento. Acontece que o advogado ele não aceita o erro, por isso ele não acaba não inovando, porque para inovar eu preciso experimentar. E é por isso que eu consigo chegar, né, no foco do cliente, porque eu estou experimentando, eu estou próximo do cliente testando essas coisas novas. E não é comum, né? Muitas vezes o advogado está ali no seu escritório, atrás do computador, entregando todo o seu trabalho intelectual e não tem esse foco no cliente dele para entender a melhor forma de entregar esse produto ou serviço. Uma frase que eu gosto bastante de destacar do Gary Hamel é que os gestores mais poderosos são os mais distantes da realidade da linha de frente. Com muita frequência, as decisões que tomam do alto do Olimpo mostram-se impraticáveis no chão. Então, é por isso, ele está tão longe, tão distante da necessidade do cliente, que, via de regra, ele acaba não atendendo. E como a gente já tem, e já foi destacado anteriormente, mais de 1 milhão de advogados, o serviço acaba se tornando um commodity. Então, você acaba buscando outras soluções em mercado diante da quantidade de outros profissionais existentes. Então, se você não cria esses diferenciais competitivos, se você não está próximo do cliente para entender, muito provavelmente, né, você vai ser substituído diante da quantidade de profissionais existentes, tá? Então, é necessário entender o foco no cliente como uma tradução para equilibrar as necessidades que o cliente tem com os objetivos do negócio. Então, não adianta fazer tudo que o cliente quer também, sem que se tenha, né, o retorno financeiro para a sustentabilidade do escritório e etc. Tá? Um dos pontos principais para se fazer isso é a confiança no time e ter um time multidisciplinar. Se você só tem advogados, muito provavelmente você não tem pensamentos diversos dentro do teu time que possam te fazer repensar, refletir, encontrar outros caminhos. Então, é muito importante ter pessoas com um tino comercial, com uma expertise atrelada a finanças, com um olhar de mercado, de marketing, também para poder ter essa nova visão sobre a advocacia moderna, tá? Então, não basta também a gente pensar que vai contratar um desenvolvedor e ele vai entregar algo pronto para o escritório. Inovação não se resume necessariamente à tecnologia, e a gente não está falando aqui, né, de tecnologia e do desenvolvedor como um empilhador de tijolo, tá? Ele precisa, essencialmente, entender todo esse contexto, entender o que realmente o cliente está precisando e passar a fazer testes, né, de forma contínua, né, desfrutando da tecnologia ou não, como já foi tratado anteriormente. Então, não é uma fórmula mágica que basta contratar, né, alguém de tecnologia para fazer uma entrega, porque o caminho correto, né, de se inovar é aprendendo e entregando, aprendendo e entregando, ciclos contínuos de entrega para você aprender, rever o modelo aplicado, aplicar as melhorias e colocar novamente na mão do cliente esse processo. Então, o mais interessante é que ele não fique realmente em laboratório, que não se perca muito tempo construindo coisas dentro do escritório, né, com os desenvolvedores, sem que isso realmente seja testado, né, pelos clientes, tá? Vender a cultura design-driven para a empresa como um todo, tá? Para que isso? Para que a gente tenha realmente um forte alinhamento entre todo o time, em todos os participantes do escritório, para a quebra de silos, porque esses silos podem ser detratores. O que são os silos, né? Quando você, de fato, tem pessoas que concordam em inovar e mudar, pessoas que não concordam, então tem que estar todo mundo caminhando para o mesmo lado. Como, de fato, a gente vai aplicar o design dentro dessa estrutura? Então, eu uso muito a metodologia do Zero to Hero, em que a gente tem uma ideia, a gente faz um brainstorm do problema, né? Então, traz isso para dentro do escritório e conversa muito
com o pessoal dentro da empresa, faz uma pesquisa, daí vai para fora da empresa para validar o problema, né? O cliente realmente tem esse problema, ele está passando por isso, ele não está sendo bem atendido no formato em que a gente está fazendo aqui atualmente, que o escritório está praticando. A partir disso, ele volta com as respostas para dentro do escritório e faz mais um brainstorm. Daí é o brainstorm da solução. Ou seja, a equipe interna vai analisar todas essas respostas dessa pesquisa e vai entender e fazer ajustes para propor soluções, propor hipóteses, e vai fazer uma nova pesquisa. A nova pesquisa ela vai trazer ainda mais insights, então vai voltar para o cliente, vai conversar novamente com ele ou com eles, né? Que o interessante é que você tenha, né, mais de 5 pesquisas ali para serem realizadas. A partir daí você tem uma solução validada, aí sim, né, você vai propor isso em termos de processo, em termos de tecnologia, em termos de inovação, para conseguir mais usuários. Esse é o processo que é contínuo, né? Esse é o processo que foi comentado anteriormente, de aprendizado, entrega, aprendizado, entrega. Então, você não vai fazer isso apenas uma vez, você vai estar sempre nesse processo. A esse processo do Zero to Hero, a gente dá o nome também em design de iteração, né? De ter esse contato com o cliente efetivo para descobrir as dores e propor as soluções. As empresas que são lideradas por produtos, elas otimizam seus resultados de negócio, alinhando a sua estratégia de produto a essas metas, e elas priorizam as entregas mais eficazes que ajudarão a desenvolver esses produtos ou serviços, né, tecnologia, em impulsionadores sustentáveis do crescimento. Então, a partir do momento que você está desfrutando, né, do design, está colocando um mindset de produto à frente de outros pensamentos mais conservadores, você consegue trabalhar ele fortemente a favor de um crescimento sustentável, tá? Por que isso? Porque a gente evita trabalhar naquele modelo de projetos, tá? O modelo de projetos é aquele modelo de início, meio e fim. Então, é aquele modelo em que foi retratado anteriormente, quando haveria um potencial de contratar um desenvolvedor e daí ele entregaria alguma coisa em 6 meses e isso seria um sucesso para mercado, né? E, na verdade, não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim que funciona porque a gente tem que estar sempre, né, dialogando com o cliente, entendendo as necessidades dele e ajustando. Então, o produto é algo realmente infinito, ele está sempre demandando melhorias, sempre demandando essa iteração que a gente conversou. Então, não é algo de início, meio e fim, não tem fim, né? É sempre evolutivo, sempre construído em conjunto, não é perfeito. As entregas, elas são de valor quando elas são menores, né? E quando elas são menores, elas são muito inteligentes, porque daí você vai somando esse aprendizado que você tem ao longo do caminho, com essa entrega de um novo serviço, né? De um novo produto que seja associado com uma entrega, uma tecnologia que seja associada à entrega jurídica de excelência, e a partir daí você tem algo que é muito mais interessante. Por quê? Porque o produto, o serviço, a solução, ela é uma estratégia de sequências de entregas que a gente planeja entregar até alcançar uma visão estruturada do negócio. A última coisa que a gente deve pensar é como embarcar um gigantesco esforço, né, todo ano para criar um grande lançamento que tenta cumprir essa visão do negócio. Por quê? Porque a gente acaba gastando muito tempo, a gente acaba ficando longe, se afastando do cliente, da necessidade dele, acaba gastando, investindo muito, ao invés de estar fazendo entregas menores, conversando com o cliente, será que é isso mesmo? Será que nesse sentido está ficando melhor? Fazendo as pesquisas, e aí sim você gasta menos e acerta mais nessas entregas. Concluindo, eu acredito que as metodologias Lean, né, que são essas metodologias ágeis,
que muito se fala, né, atualmente, elas nos trazem um compromisso de entregas que são menores, né, não desprezando o alto valor que elas têm, mas elas são menores, em um melhor espaço de tempo, né, isso a gente chama de lead time. Então, a gente usa, né, isso a nosso favor, como eu comentei anteriormente, para que a visão do negócio, né, e tem esse foco, né, de entrega de valor ao cliente. A isso a gente dá um nome em inglês e no design de outcomes, né, preponderando sempre um escopo flexível sobre a visão estanque de projetos, né? Então, resumindo tudo que foi falado, foi tratado aqui, é essa lição que a gente tem que tomar. A gente tem que tomar para nós essa lição de que, de fato, a gente não está falando aqui de algo de início, meio e fim, mas algo evolutivo e algo construtivo. O que a gente está combatendo, né, dentro desse mindset, né, de design driven e de gestão por produto e não por projeto? É uma mentalidade, a gente está combatendo aquela mentalidade finita, então a gente já falou que é algo infinito, cronogramas gigantes, né, que são aqueles cronogramas gigantescos de início, meio e fim, que muitos utilizam para obras, né, grandes obras. A decisão por feeling ou top-down, então tem que ser sempre uma mescla de insights do cliente, com pessoas internas, pessoas que vão entregar ali no dia a dia, seja em qualquer dos níveis, né, do analista, do tático e do estratégico, trabalhando junto para compor uma decisão mais assertiva. Também a gente está tentando combater aqui aquela ideia do, já que está fazendo isso, faz mais isso. Então, fica uma fila de pedidos, né? Então, na inovação, a gente não pode ter isso. A gente precisa fazer aqueles ciclos menores, como foi tratado anteriormente, para que chegue mais rápido na mão do cliente e possa ter o feedback, né? E também a gente não está aqui para buscar culpados, né? Então, lembrando aquela ideia da inovação, que ela encontra, né, no seu ciclo o erro, né, e o erro ele é aceito dentro desse processo, não errar duas vezes, né, na mesma situação, com a mesma ação, mas você fazer disso um aprendizado, e aí o escritório ganha força para poder entregar algo competitivo e um diferencial efetivo para o seu cliente, tá? Como indicação de material, eu gosto muito de um livro chamado Gestão Moderna de Serviços Digitais, do Diego Ais. Ele é um diretor renomado de mercado, um diretor de produto, e tem muito a ver com esse contexto que a gente está tratando aqui hoje. Tanto é que ele não fala de produtos digitais, né? Ele traz essa nomenclatura serviços digitais, porque é isso, cada vez mais a gente está unindo as estruturas, né, de serviços com as estruturas de tecnologia para entregar algo para o cliente final, né? Foi-se o tempo que era totalmente segmentado. Aí a gente pode entender uma entrega de hardware, né, que ainda acontece nesse sentido, que tem uma entrega final sem, né, as questões de serviço muito envolvidas, em que pese os aplicativos, né, estejam dentro do hardware. Mas a gente pensa hoje já nesse movimento, então, um movimento cada vez mais associado, né, ter a tecnologia associada aos serviços para uma entrega efetiva. Então, com isso eu encerro aqui a minha fala, agradeço muito pelo convite de estar na jornada de direito com vocês, fico super aberto também a dúvidas, questionamentos pelo LinkedIn, tá? Você pode me encontrar lá como Henrique Flores. Eu falo muito, né, sobre design de serviço, sobre inovação, sobre gestão de produto, sobretudo na advocacia. Então, foi muito bacana estar com vocês aqui, transmitindo um pouco do meu conhecimento ao longo desses últimos 7, 8 anos, me dedicando à inovação para a área jurídica. Muito obrigado.